Para falar mais sobre a cultura hip hop, recebemos aqui ao vivo no estúdio o rapper Vani. Seja bem-vindo ao nosso informativo, Vani. Obrigado, boa noite aí todo mundo na sintonia. Muito linda essa reportagem, né? Mostra esses 50 anos do hip hop. Qual é a realidade aqui na nossa cidade de Uberlândia? Eu acho que se aproxima muito da essência do que a reportagem colocou, né? Que foi construindo ali uma linha do tempo de como que esse movimento ele foi existindo, e a gente chega muito fácil na conclusão de que foi um movimento de resistência originado nos guetos, construído e mantido por pessoas pretas, e que ele se origina justamente dessas pessoas serem marginalizadas e terem que criar os próprios espaços, os próprios locais, os próprios eventos, e uma maneira de se expressar, de gritar para o mundo a sua realidade. Então eu acho que isso se relaciona diretamente com a realidade da cidade. Assim. Eu acho que hoje em dia ainda é a juventude preta construindo e mantendo esse rolê, e as coisas elas vão acontecendo nessa necessidade de ocupar espaço. Eu acho que a cidade ainda não é uma cidade que acolhe e abraça essa juventude como poderia ou como deveria. Então, eu acho que essa essência ela ainda é preservada, e é a força motriz do rolê, assim, da galera precisar criar os espaços de batalha, os espaços de expressão, juntar a galera, fazer os mutirão de grafite, a galera do break é uma galera super resiliente, que trabalha muito em coletivo. Então é justamente dessa necessidade, né? O hip hop, antes de tudo, ele é festa e ele é arte, né? E a arte é uma coisa que ela vem do seu interior, e ela não pede licença, né? Ela precisa sair, e eu acho que o hip hop ele vem sendo um espaço de vazão por aqui. É dar voz, como Dar a gente voz. fala, né? E como o hip hop entrou na sua vida? Então, entrou na minha vida na juventude, assim, ali pelos meus 14, 15 anos, através do rap, assim, foi quando eu mais comecei a ouvir o gênero, e foi uma fase em que eu tinha muitas questões pessoais que me levavam para um lugar de muita insegurança, assim, eu tinha muitas questões difíceis, assim, com o meu cabelo na escola, e aparência, cor de pele e tal. Eu tinha muita dificuldade de lidar com esses meus traços de negritude que eu tinha naquela fase. E naquele momento, eu acho que o que deu muita força ao hip hop na minha vida através da música rap foi que esses sons eles me mostraram um outro lado da coisa, assim, exagero muito no sentido de eu entender quem eu era, o meu lugar no mundo, e de me dar um suporte nesse sentido, mas também de uma maneira de mostrar o lado bom daquilo. Então, todas essas questões, toda essa minha herança que eu achava uma coisa horrível, ela passou a ser um motivo de orgulho também. Então, ressignificou minha vida, ressignificou quem eu era ali muito novo, uma fase que a gente está moldando a nossa personalidade, o nosso jeito de estar, habitar o mundo mesmo, né? Então, foi através do rap, da identificação, assim, de eu ouvir tudo aquilo que as músicas diziam, e pensar que eu poderia ter escrito aquilo até o ponto que eu passei a, de fato, tentar escrever, e isso foi me levando longe. É a arte fazendo efeito dela, que é de levar voz, de curar também, de mostrar a realidade para as pessoas. E o hip hop aqui no Brasil, quais são as tendências que você vê para esses próximos 50 anos que vêm aí pela frente? Olha, eu acho que a gente passa por um momento de crescimento bastante grande, né? Mercadologicamente mesmo falando, né? Acho que é uma coisa Tá que mais movimenta fácil de escutar, mais né? dinheiro, e aí falando principalmente da música rap, O né? acesso está mais fácil, O né? acesso está mais fácil e chegou a um grande público, né? Isso tem as partes boas, que é essa ideia de mercado, né? Eu acho que tem as partes que são mais problemáticas, que eu acho que o movimento ele pode, de certa forma, ser usurpado em determinados contextos, né? Porque o mercado, o capital, ele se apropria de tudo, e nem sempre a essência das coisas vão ser mantidas, mas eu vejo isso como positivo. O negócio precisa crescer e chegar em cada vez mais pessoas mesmo, assim. Eu só acho que é legal chamar a atenção para como todos esses 4 elementos eles vão caminhando ao longo da história, né? Porque aqui a gente está falando que a música rap cresceu, né? Mas a gente tem a dança com o break, a gente tem os DJs, a gente tem o grafite. Então esses elementos eles têm que caminhar junto. Então eu acho sempre legal da gente não esquecer essa ideia de coletividade que o movimento propõe e tem na sua essência, né? Porque cada vez mais a gente passa por uma individualização da vida, assim,
em todos os contextos, não só na arte, não só no rap, em tudo. A gente é cada vez uma ilha, né? Cada um, todo mundo sozinho. Então, eu acho que essas coisas elas têm que crescer e caminhar junto. Eu espero que nesses próximos 50 anos aqui no Brasil isso cresça, se solidifique e que toda essa estrutura ela continue na mão das pessoas pretas que constroem e mantêm esse E movimento. que não tenha tanto preconceito, porque hoje em dia, depois de 50 anos, ainda existe um pouco, né? Sim, sim, eu acho que é uma questão que permanece, mas que está aos poucos se diluindo. Eu acho que é um pouco geracional também. Eu acho que a minha geração e as gerações que vão vir, elas vão estar mais adaptadas a isso, sim. E eu acho que é uma conversa que ela vai além do rap e do hip hop, assim. Eu acho que é um contexto muito mundial, estrutural da sociedade, porque eu acho que nesse caso tem muito a ver com racismo, né? Se a gente É olhar para estrutural, o né? samba, que é um patrimônio gigantesco do Brasil, né? Ele, no contexto da época que ele surgiu, enfrentava o mesmo preconceito e a mesma perseguição por ser uma música de periferia criada por pessoas pretas, né? Então, eu acho que isso sempre vai existir à medida que os movimentos forem se adaptando, a gente enxerga a mesma coisa no funk. Então, eu acho que é uma conversa da gente pensar a estrutura da sociedade mesmo, como é que a gente vai avançando para que, nesse contexto do hip hop, as coisas estejam melhores. Mas sim, eu concordo que a gente está caminhando. É, e você também participa de campeonatos de rimas, né? Como que funciona essa parte de criar ali a letra ao vivo, da emoção? No momento eu tô meio parado, assim. O que eu tenho mais feito ultimamente é sendo jurado, assim. De vez em quando a galera que organiza Mas tem as que saber bem como é que batalhas. funciona, né? Mas eu comecei nas batalhas, né? Lá em São Paulo, antes de vir pro Uberlândia, e depois que eu cheguei aqui foi, na verdade, a batalha que me recebeu muito bem e foi onde eu conheci todo mundo da cena, já que eu não sou daqui, né? Tinha chegado aqui sem conhecer ninguém. E aí a batalha de MC é o improviso total, né? É a espontaneidade, é o significado da sigla MC na essência, né? O mestre de cerimônia. Então a galera que consegue, através das palavras, conduzir aquilo que está acontecendo. Então você tem ali que se provar, você tem que provar que as suas skills, as suas habilidades são melhores do MC que está te enfrentando, ao mesmo tempo conseguir cativar a galera que está se assistindo, tudo isso muito, muito rápido, assim, é uma emoção, assim, um friozinho na barriga que eu sinto falta. Esse friozinho na barriga, então, a gente pode testar ele aqui, para a gente encerrar. Vou pedir para que você deixe uma mensagem para a gente final. E em rima, Beleza. em letras aqui ao vivo. Eu queria agradecer, né, o espaço, eu fico honrado de estar aqui A gente que agradece contribuindo a presença. como eu posso, assim, com a minha caminhada dentro do rap. E queria mandar um salve, um abração, assim, para a galera toda da cidade que que construiu esse movimento, que se hoje eu estou aqui trocando essa ideia, porque muita gente construiu coisas antes, né? Então é um orgulho muito grande estar representando toda essa galera que cada um coloca um tijolinho ali, né? Verdade. Numa construção maior. E aí eu vou fazer uma rima É de então de improviso. uma música minha, pode ser? Vou mandar pro meu amigão Bob, que é um b-boy da cidade, que ele gosta muito desse verso. Aí, ó. Depois do disco eu travei. De 011 a nota 0, onde foi que eu errei? E as linhas que me fizeram, onde foi que eu deixei ver? Beleza no cansaço, quando foi que eu parei? E nem é sobre o que rimar, mas sim o que dizer. Ou nem é sobre o que dizer, mas sim por que falar. É que o mundo não precisa de outro rap clichê e vagabundo. Eu tenho sido o mundo bom de acabar. Eu deveria estar comendo fruta, fazendo arte, lendo umas bulas, fazendo parte de uma agência de publicidade no centro da cidade, fazendo coisas que fazem pessoas da minha idade, não que seja brincadeira resistir dessa maneira de segunda a sexta-feira com as rimas no pente, mas você não vê outra maneira e tudo parece besteira, fica escuro com as contas na frente, então vai, bota na mesa o que você tem, de onde você vem, pra onde você vai, é diferente, meu bem. E o meu mal não é compreender que o meu bem a longo prazo não vem só do prazer. Ah, pode crer, aí é crise, busy, rest in peace, my play. Vai de novo, please, one more time, DJ. Será que tamo em tempo bom pra arriscar? Será que essa vida é disco bom pra arriscar? Pode pá, pode pá. Só uma fase. Que isso, muito obrigada pela participação e Eu que parabéns pelo seu agradeço. trabalho. Obrigado. Boa noite para Valeu. você. Boa noite.